A Arte de Imaginar. Palestra de Neville Goddard realizada em 11 de maio de 1965. Esta noite é a arte de imaginar. Espero que você ouça com atenção e aplique. Não vai falhar com você. Todo efeito natural neste mundo tem uma causa imaginária. O efeito natural é apenas aparente, é uma ilusão. Não importa qual seja o efeito. A coisa natural mais normal neste mundo. E a razão pela qual não reconhecemos que ele é produzido por alguma causa imaginária, ou você poderia usar a palavra espiritual, é porque nossa memória está tão fraca, é tão curta. Não podemos relacionar a coisa que está acontecendo fisicamente a qualquer coisa que fizemos em algum momento imaginário. E então, se alguém pudesse apenas acreditar que não estamos lutando, como Paulo disse, contra carne e sangue, significando o mundo natural, não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra esta escuridão, a escuridão presente. Efésios 6, 12. O que ele quer dizer com esta escuridão presente? Significa a nossa ignorância dessas causas espirituais invisíveis. Então, não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra a escuridão espiritual. Então ele nos convida a tomar a espada do Espírito que é a palavra de Deus, e então ele nos diz para orar em todos os momentos no Espírito. Agora, como eu pegaria essa instrução dada a nós nas Escrituras e a aplicaria de forma prática? No domingo passado à noite, alguns amigos estavam em casa para jantar. Preciso contar a história para que você possa entender como essa coisa funciona. Os dois trabalhavam na RCA, ou seja, no showroom que a RCA tinha em Los Angeles. Um ficava na divisão Whirlpool, o outro na divisão de TV. O que estava na divisão de TV ainda está lá, e está lá há anos. O que estava na divisão Whirlpool ficou lá por 2 anos, e trabalhou honesta e fielmente até o final do ano passado. Durante toda a grande correria do Natal, ele estava no trabalho, seu recorde de vendas era ótimo, tudo estava perfeito. Então chegou a véspera de Ano Novo e ele foi pago e disseram que esse era o fim de seu serviço, depois de 2 anos lá. Esse sujeito veio da Duke University. Ele é um sujeito inteligente. Ele trabalhou por anos no centro da cidade com a Gulf Industries e depois de quase 13 anos ele pediu demissão. Ele estava cansado disso, tirou alguns meses de folga e então conseguiu esse emprego na RCA. Ele tem apenas 40 anos. Fará 40 anos no seu próximo aniversário. E depois de 2 anos na RCA, fazendo um trabalho maravilhoso, ele foi demitido. Bem, domingo à noite em casa, ele me fez esta pergunta, ele disse, Neville, quando criamos a realidade, como você diz, imaginar cria a realidade, devemos sempre fazê-lo conscientemente, deliberadamente, ou podemos fazê-lo sem saber que estamos fazendo isso? Bem, posso lhe dizer, você não pode parar de fazer isso. Não é apenas durante o dia, é durante a noite. Existe apenas um poder criativo e esse é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Então ele me contou esta história. Ele disse, nós moramos juntos, como você sabe, temos uma casa em Eaglerock, que é a nossa casa. Temos 2 carros. Mas quando consegui o emprego, eu dirigia para o trabalho levando Bob comigo por uma semana, e na semana seguinte ele dirigia e me levava. Então tínhamos uma economia de carro, economia de gasolina, economia de tudo. Mas era para-choque com para-choque. Pegávamos a rodovia Santa Ana e eu simplesmente me desesperava. Chegamos ao trabalho às 8 da manhã e saímos. Tiramos apenas meia hora para o almoço. Então eles nos deram meia hora de folga à noite para que pudéssemos simplesmente chegar em casa um pouco mais cedo. Em vez de tirar uma hora inteira. Mas tínhamos que estar no trabalho às 8. Bem, quando Bob dirigia e isso era para-choque com para-choque, muitas vezes eu não só pensava nisso, como também falava para ele e dizia: Ah, eu queria que estivéssemos virando aqui e indo para o centro em vez de virar por aqui e pegar a rodovia Santa Ana. Então eu disse isso a ele. Mas muitos dias, enquanto eu dirigia ao lado dele, quando chegávamos ao cruzamento, eu mentalmente virava em direção ao centro de Los Angeles. Agora, ele disse, fiquei tão chocado quando me demitiram.
Ninguém me disse nada, não houve nenhum boato, mas a ordem veio de Chicago de que este departamento deve desistir de uma pessoa. Eles foram por todo o país. Eles tiveram seu maior ano financeiro na história da RCA no ano passado, o maior. Eles pagaram dividendos mais altos, ganharam mais dinheiro, eles tinham todos os tipos de coisas que não tinham nos anos anteriores, mas isso não afeta de forma alguma esses chamados especialistas em eficiência. Então eles são trazidos e pegam essa corporação bilionária e passam por tudo isso. E então eles analisam os departamentos, e este departamento pode entregar um homem, este pode entregar 3, aquele pode entregar 12. Tudo isso vem de Chicago e atravessa o país, então aqui na costa oeste eles não tinham alternativa, eles tinham que executar a ordem que saiu da sede. Bem, ele foi o último empregado neste departamento, portanto, o primeiro a ir embora. Seu trabalho era perfeito, seu histórico de vendas era excelente. E um rapaz honesto, maravilhoso, quase 40. Ele ficou chocado além da conta. E quando ele me disse que foi demitido, ele não pediu demissão, ele não sabia o que dizer. Eu não pude contar a ele então, eu esperei. Agora que ele tem um emprego e ele trouxe isso para mim no domingo à noite, essa rapidez da parte dele, ele foi demitido repentinamente, sem aviso algum, foi apenas o surgimento de uma continuidade oculta. Agora, como encontrar essa continuidade oculta? Onde estava a causa? A causa na superfície é física, veio de Chicago, que esse especialista em eficiência percorreu todo o campo e concluiu que este departamento poderia economizar dinheiro abrindo mão de um homem, poderia se virar sem um homem, e aquele sem fulano. E na superfície parecia que a causa era a decisão tomada por um homem em Chicago. Não foi nada disso. Quando Bob chegou àquele cruzamento numa manhã, depois de 2 anos, ele se perdeu em um devaneio, e Mort continuou dirigindo em direção à RCA, mas Bob gostou do passeio e se mudou para o centro da cidade. Bem, eu já disse várias vezes, a potência do ato imaginário é sua implicação, essa é a potência do ato imaginário. Bem, o que virar para o centro da cidade implicaria? Não implicaria que ele não está trabalhando na RCA? Ele pediu demissão ou foi demitido, mas isso implicaria que ele não está trabalhando na RCA. Bem, ele gostava dessas jornadas imaginárias onde ele não estava para-choque com para-choque na rodovia Santa Ana, então veio o surgimento repentino do que ele havia plantado. Então Paul está certo, não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra este tempo de escuridão. Não temos consciência alguma do que estamos fazendo, não do que ele está fazendo. Aquele que escreveu essa decisão e enviou para Los Angeles que ele era o único que tinha que ser demitido, ele não foi a causa. Ele teve que escrevê-la. E então ele é, sem dúvida, honrado pela empresa por economizar tantos salários. Se você multiplicar todas as suas saídas, e ele pudesse economizar de uma dúzia em cada uma dessas saídas, isso daria uma fortuna, apesar do que eles ganharam. Eles ganharam mais do que nunca. Mas esse não é o problema. O problema é, estamos lutando contra carne e osso? Ele vai lutar contra o chefe e dizer ao chefe: por que você me demitiu? Ou ele vai reconhecer a causa disso? Bem, hoje à noite o que me emociona, Bob agora reconhece a causa disso. Porque ele veio durante a noite e disse: devo sempre determinar deliberadamente meu ato imaginário ou posso fazê-lo involuntariamente? Só sem realmente considerar as consequências, posso colocá-lo em movimento? Bem, ele fez a pergunta e antes que eu pudesse responder, ele sorriu. Ele não apenas encontrou Cristo, ele conhece Cristo. As pessoas pensam que Cristo é algo no espaço, algo no tempo há 2000 anos. Cristo é sua própria imaginação humana maravilhosa. Cristo é o poder criativo e a sabedoria de Deus. Não há outro poder criativo. Personificado nas Escrituras como um homem, certamente é um homem, pois o poder criativo de Deus toma um homem como seu agente. Para expressar amor, dê-me um homem. Para expressar ódio, dê-me um homem. Para expressar qualquer coisa neste mundo, preciso de um homem. Então, um homem personifica o poder criativo e a sabedoria de Deus,
como nos foi dito na carta de Paulo aos Coríntios. Jesus Cristo, o poder e a sabedoria de Deus. Então, aqui está a personificação. O mundo, sem saber disso, o tomará por um pequeno ícone e fará dele um pequeno fetiche. E eles adoram algo fora de si mesmos, e vão à igreja e se benzem diante de uma pequena cruz de madeira ou pedra ou algum pequeno metal precioso, e a chamam de Jesus Cristo. E todo o vasto mundo, com apenas alguns. Quero dizer, apenas alguns. Então, estávamos discutindo no último sábado à noite em outro jantar. E um amigo meu, que não está aqui esta noite, ele disse: Neville, por que deveria haver tão poucas pessoas nesta plateia ouvindo essa coisa fantástica de que você está falando? Bem, ele é um PhD, então eu disse a ele: Diga-me, há 3 bilhões e meio de pessoas no mundo, quantos PhDs existem? Bem, ele teve que admitir menos em termos de porcentagem do que eu possivelmente obteria no decorrer de um ano. Há menos pessoas que podem alegar ter um PhD do que eu abordo no decorrer de um ano. Então ele caiu em si que você não pode julgar por números. Não são números. Você realmente acredita que está lutando não contra carne e sangue, mas contra esse tipo de escuridão onde você está completamente inconsciente do poder criativo que é seu, que você está causando todos os fenômenos da sua vida? Você se demite, mas parece que vem de Chicago. Essa foi a ordem de Chicago e expressada por seu chefe imediato em seu departamento. E você ficou surpreso porque sua memória é muito curta, você esqueceu que a colocou em movimento. Você não sabia o que estava fazendo quando relaxou enquanto seu amigo Mort pegava o carro pela freeway em direção à RCA, e você relaxou e imaginou que estava indo em direção ao centro de Los Angeles, que você conhece tão bem porque trabalhou para a Gulf Industries por quase 13 anos. Você conhecia todos os restaurantes, todos os lugares, todas as pessoas. Bem, ele agora está trabalhando para a Único, que é quase uma vizinha da Gulf Industries, com todos os velhos amigos e os restaurantes e todos os lugares que ele conhecia tão bem. É exatamente para lá que ele foi em sua imaginação. Então, há 2 poderes, e o motivo interno que é causal, e o externo que está sob compulsão. Então, tudo o que aconteceu com ele tinha que acontecer. A ordem, a direção, a demissão, e a única coisa que, bem, ele ficou surpreso que ele foi demitido, um trabalhador honesto com um histórico de vendas maravilhoso. Mas o que me emociona é que no último domingo à noite ele pôde me dizer: Nós sempre temos que colocar essa coisa em movimento deliberadamente ou podemos fazer isso involuntariamente? Agora ele sabe. Se ele apenas se lembrasse do que ele me disse no domingo passado à noite. Se o homem pudesse apenas se lembrar. O homem desperto sempre se lembra e ele observa cuidadosamente exatamente o que ele está fazendo em sua imaginação. Bem, esse é o mundo inteiro. Você está criando tudo em seu mundo e ninguém mais está fazendo isso. Eles são apenas instrumentos através dos quais você está expressando esse enorme poder. Então o efeito natural é apenas aparente, ele sempre tem uma causa imaginária, sempre tem. Então se você tiver isso em mente, você nunca ficará surpreso, não importa o que aconteça conosco em algum lugar ao longo da linha, você fez isso. Meu pai chegou em casa quebrado, um homem realmente quebrado. Estou voltando agora, eu era apenas um adolescente. Apenas 2 estavam fora da escola, e os 8 restantes ainda estavam na escola. Foi há quanto tempo isso foi? Ninguém sabia, certamente eu não sabia, minha mãe não sabia, ele não sabia. Ninguém sabia por que isso deveria acontecer com ele. Refletindo, percebo agora que homem ambicioso meu pai era. Ele começou do nada, quero dizer, nada, no sentido mais literal da palavra. Atrás da bola 8. Mas ele teve 10 filhos e assumiu toda a responsabilidade. Ele nunca transferiu a responsabilidade, nem meu pai. Ele passaria fome, mas sua família não podia passar fome. Não que ele tenha passado fome, mas ele teria passado. Esse é o tipo de homem que ele era. Nunca tivemos consciência do fato de que éramos pobres, então em nossa consciência ele nunca construiu pobreza em nossas mentes. Não tínhamos nada,
mas não sabíamos. Bem, se você não sabe, então você não tem. Então nunca fomos informados de que éramos pobres, nunca, nem por um segundo. Na verdade, minha mãe dizia a qualquer um de nós que fizesse algo impróprio que ela achava que uma criança dela deveria fazer, e ela nos dizia: Você se esqueceu de que é um Godard? Você nunca questionou sua mãe. Acho que você esqueceu. Portanto, Godard deve ser algo importante. Mas não era, pensando bem, não era, mas ela o tornou importante. Então, onde estava a causa? Não estava na crença de que ter o nome de Godard, sendo filho de Joseph e Wilhelmina Godard, era importante? Bem, eles são todos, julgados pelos padrões humanos, eles são todos importantes. Ninguém localmente é forte o suficiente financeiramente para comprá-los. Não há ninguém localmente, mas ninguém, que poderia comprá-los, porque ninguém tem 25 milhões de dólares para comprá-los. E eles não tinham um centavo. Mas a mãe colocou isso em nossas consciências. Você esqueceu que é um Godard? Eu posso ver agora, em uma manhã de domingo quando eu deveria estar na igreja. O que me possuiu naquela manhã que eu não fui, porque a mãe nos encurralou a todos. E aqui estou eu sentado do lado de fora, sem sapatos, e apenas uma pequena camisa. Meu pai desceu e saiu do carro e me viu, e o primeiro ato foi uma pancada no rosto. Um filho dele em uma manhã de domingo não na igreja e sentado aqui na rua sem sapatos? E um golpe enorme. Poderia ter me ensurdecido. Mas essa foi a atitude dele em relação a isso, construindo em nós o sentimento de ser importante. Isso não é tudo imaginação? Ele não tinha nada, mas não em sua própria mente. Ele não tinha nada no mundo de César. Hoje, aqueles que ele treinou e deixou no mundo, eles não podem ser comprados por nenhum local. Porque eles não têm dinheiro suficiente para comprá-los. Bem, é isso que estou querendo dizer sobre essa maravilhosa e fantástica lei da imaginação. Não estamos lutando contra carne e osso. Então ele é importante? Tudo bem, deixe-o ser importante, não há nada de errado nisso. Ele pode demitir você? Não, ele não pode. Nada pode acontecer com você a menos que, em você, você primeiro deixe acontecer. Então você pode sonhar, como Bob sonhou, e posso lhe dizer, ele queria mais dinheiro e maior responsabilidade do que ele teve na RCA. Na RCA ele ganhou mais dinheiro do que recebeu na Gulf Industries depois de 13 anos na Gulf. Hoje, ele está ganhando mais do que ele ganhou na RCA e maior responsabilidade. Ele tem uma equipe de escritório de talvez 25 garotas sob seu comando cuidando dos créditos da empresa. Único, você não sabe, eu não sabia até ele me contar, eles fazem ou fabricam ou distribuem todos os tipos de abridores de lata elétricos, todos os abridores de lata elétricos concebíveis. Então eles estão se deparando com todos os tipos de coisas em que os créditos estavam todos emperrados, e ele chegou, e em apenas um mês ele resolveu o quadro todo. Ele está ganhando mais dinheiro, com mais responsabilidade do que tinha em sua empresa anterior. Era isso que ele queria. Ele estava indo para o centro da cidade, para um novo lugar onde todas essas coisas estariam em ordem. Então eu peço que você acredite em mim. Eu sei que você acredita. Mas você vai sair e contar isso para outros que ainda acreditam em algum pequeno Jesus Cristo pessoal, um homenzinho. Posso te dizer, eles não estão apenas nas pequenas caminhadas da vida, você os encontrará como grandes cientistas. Você os encontrará em cada caminhada porque eles são especializados em seu próprio jogo e eles se apegam a um certo pequeno ícone também. Porque eles não sabem, eles não tiveram as visões, eles não tiveram a experiência. Então você não encontrará essa superstição apenas entre as pessoas que lavam seu chão, não, você encontrará em cada caminhada da vida, do Papa para baixo, posso te dizer. Eles não tiveram a experiência, então eles não conhecem esse poder poderoso que está alojado neles e não do lado de fora. E quando isso começa a se desenrolar porque você o está exercitando, então vem o drama mais glorioso conforme ele se desenrola dentro de você. Você verá no que eu lhe disse até agora aquele conflito entre Davi e Golias.
Golias dependia do armamento do mundo para atingir seu objetivo, e Davi foi desarmado, armado apenas com a palavra de Deus. Era tudo o que ele tinha, apenas a palavra de Deus, e derrubou aqueles que se opunham a ele com os armamentos de César. Tente você. Tente e veja como funciona. Eu lhe digo que não falhará. Aqui está esta história maravilhosa de William Butler Yeats. Ele disse: pensei intensamente em um colega estudante. Eu tinha uma mensagem para ele, mas hesitei em escrever esta mensagem. 2 dias depois, recebi uma carta de um lugar a várias centenas de quilômetros de distância. Na carta, ele me disse: você apareceu de repente em uma grande reunião de pessoas em um hotel onde estou, e eu disse a você, por causa da multidão, por favor, saia agora e volte mais tarde. E ele me disse na carta que eu desapareci, mas voltei à meia-noite e dei a ele a mensagem que pretendia dar a ele, que eu não me comprometeria a escrever. Agora ele disse. William Butler Yeats em seus ensaios chamados A Essência do Bem e do Mal, e está é a seção chamada Magia. Você pode comprar o livro ou alugá-lo, ir à biblioteca e lê-lo. Está sob o título Magia. Ele disse: não tenho conhecimento algum dessa visita. Lembro-me de que desejei intensamente dar-lhe uma mensagem. Também sei que hesitei em comprometê-la a escrever. Mas não tenho conhecimento da minha visita a ele, nem da minha aparição e do meu retorno para lhe dar a mensagem, mas ele incluiu a mensagem em sua carta para mim. Agora, isso não é imaginação? O que fez isso? Ele está pensando em um amigo. Ele deseja intensamente lhe contar algo, que ele não escreve, mas ele não tem conhecimento de que ele aparece aparentemente para o amigo em forma corpórea, tão solidamente real como se ele estivesse em carne e osso. Eu fiz isso dezenas de vezes para aqueles que me escreveram. Eu apareci para eles. Por alguma intensidade de imaginação eu apareci para eles e eles me viram. No momento eu não tinha nenhum conhecimento. Eu tenho alguns onde eu me lembro de fazer isso deliberadamente, com minha irmã e com alguns outros, mas com a maioria foi tudo feito sem qualquer conhecimento consciente da minha projeção no espaço e no tempo. Mas ainda era tudo imaginação. Então você está influenciando cada ser neste mundo a desempenhar o papel que eles devem desempenhar para trazer à luz o que você está imaginando. Então, vamos voltar e pegar um fio que você precisa pegar hoje à noite. O poder imaginário está em sua implicação. O que estou insinuando quando trago à mente uma certa série ou uma certa, eu diria, cena? O que a cena implica? Estou indo para o centro de Los Angeles, bem. Isso implica que não estou trabalhando na RCA, não é? Bem, você pega a mesma deixa e o poder do ato imaginário está em sua implicação. Então, hoje à noite, quando você estiver sozinho, esteja você na cama ou pouco antes de ir para a cama, e você traz à mente uma cena, bem, agora o que a cena implica? Você vai discutir com alguém que lhe deve $1? Bem, isso implica que ele não lhe pagou. Você vai dizer a ele o que pensa dele? Isso só confirma, torna ainda mais que ele não vai lhe pagar. Você o traz à mente e agradece por ter feito o que no mundo de César ele ainda não fez? Tudo está na implicação. Qual é a cena que você está conjurando? Alguns de nós nem querem ser pagos, que podemos dizer ao outro, eu sempre soube que você não faria isso de qualquer maneira. Quero dizer, isso dá uma certa reação emocional, uma certa emoção, e nós nos deliciamos em dizer a ele que ele é um ladrão sem usar a palavra ladrão. Então podemos fazer isso. Então a cena. O poder dessa cena é sua implicação, então não é nenhum bonzinho ou outra pessoa, esqueça. Não se curve diante de ninguém neste mundo, mais de ninguém. Como Blake traz tão lindamente, que tu és um homem, Deus não existe mais, tua própria humanidade aprende a adorar. Então quando o homem se curva diante de um homem por algo que ele realizou neste mundo, esqueça-o. Deus se tornou você, individualmente. O mesmo Deus, nenhum outro Deus, há apenas um Deus. Ele se tornou você. Ele está alojado em você. Quando você diz eu sou, é Ele. Quando você começa a imaginar,
esse é seu poder criativo, e esse ato de imaginar é Jesus Cristo, é Cristo. Agora, prove Jesus Cristo. Como nos é dito. Vocês não sabem que Jesus Cristo está em vocês? A menos que, é claro, vocês não passem no teste. 2 Coríntios 13, 5. Então, se você invocar o nome de Jesus Cristo, você não invoca o nome de Jesus Cristo. Você não ora a Jesus Cristo, você simplesmente confessa o senhorio de Jesus Cristo. Bem, Jesus Cristo sendo sua própria e maravilhosa imaginação humana, você confessa o poder, a sabedoria e o senhorio de Jesus Cristo, que é o poder de Deus. Então essa coisa começa a se desenrolar em você, a coisa toda se desenrola dentro de você. Tudo o que eu lhe disse é verdade. É tudo verdade. Eu não ouvi de um homem. Eu não li em um livro. Eu li a Bíblia, mas não vi até que aconteceu em mim. É assim que alguém se torna cego. Até que realmente aconteça, você não consegue imaginar. Você não consegue ver até que aconteça, e então é tão completamente diferente em retrospecto do que parecia ser em perspectiva. Você pensou em alguém há 2000 anos e pensou que foi assim que aconteceu, e não foi nada disso. Tudo está acontecendo em você. Então você começa a realmente colocar em prática o que aquele que foi enviado. E aquele que é enviado, posso lhe dizer, a deixa de tudo isso é para encorajá-lo a participar do Cristo ressuscitado. Não para falar sobre ele, para lhe contar sobre aquele que dorme em você para que você possa participar de sua ressurreição em você. Então você saberá até que ponto ele realmente foi enviado ou ele está simplesmente desempenhando um pequeno papel. Não deixe ninguém falar mal de você e dizer que você é simplesmente. Se alguém for enviado, ele lhe dirá quem você realmente é, e o ser que você realmente é Deus. Deus se tornou você para que você possa se tornar Deus. E toda a história maravilhosa registrada no Antigo e no Novo Testamento é toda sobre você. Eu sei que no meu caso, eu era um sonhador. Desde criança eu era um sonhador. Então, quando fui demitido e trabalhei para J.C. Penney, e um dia, como meu amigo Bob, no meu pequeno envelope de alguns centavos era tudo o que eles realmente lhe davam. Você pagava aluguel. Naquela época, felizmente para mim, eu não estava alugando. Eu não poderia ter comprado um. E eu era um garoto, 18 anos, 19 quando me demitiram. Tudo o que eu podia comprar era meu jantar de vegetais e leite com o que me pagavam. Então você era demitido, e você não tinha, como você tem hoje, seguro contra demissão, você pode sacá-lo por semanas ou meses. Nenhuma dessas coisas aconteceu em 1923, quando fui demitido. Então, de repente você está fora, você está demitido. Mas eu era um sonhador. Eu sei hoje, se eu não fosse o sonhador, eu não teria sido demitido. Eu estaria hoje dirigindo o elevador para eles, é isso que eu estaria fazendo. Eu poderia ter sido o capitão dos operadores de elevador. De repente, eles colocaram tudo na automação, então eu estaria sem emprego de qualquer maneira. Mas porque eu sonhei? Como meu pai sonhou, ele sonhou com algo mais nobre para sua família e para si mesmo. Bem, eu sonhei com algo nobre. Não tinha uma família então, apenas a família do meu pai. Mas eu sonhei com um estado nobre neste mundo, e sonhando dessa forma e me perdendo nisso, eu tive que ser demitido. Então eles me demitiram. E com isso, sendo demitido, eu saí determinado que depois de um tempo eu não trabalharia para mais ninguém. Então, consegui um pequeno emprego na Macy's. Fui até o chefe e ele me mandou para a Macy's. Consegui um emprego lá e então pedi demissão da Macy's, eles não me demitiram. Trabalhei lá por 10 meses e pedi demissão, e daquele dia em diante nunca mais trabalhei para outra pessoa. Ah, sim, eu tinha shows na Broadway. Aparentemente, trabalhei para eles, mas quando a Schubert's me contratou, ou todos os outros me contrataram, nunca me ocorreu que eles me contrataram. Eu estava usando meu talento, então nunca me ocorreu que eles eram meus chefes. Perdi completamente o conceito de chefe. Na verdade,
Se há uma palavra que quase odeio é a palavra chefe. Quem tem chefe? Então, quando minha filha falou uma vez sobre seu chefe, não sei dizer minha reação. Ela trabalha para um homem que poderia hoje à noite, se ele estiver sonhando bem, ser demitido. Ele não é chefe. Ela não tem chefe. Na verdade, ninguém tem chefe neste mundo. O único chefe é Deus e você é Ele. Ele se tornou você, você é Deus. Deus se tornou o homem para que o homem se torne Deus. Ele tem um chefe? Ele não tem chefe. Então, em sua própria imaginação maravilhosa, sonhe nobremente e tente capturar o que Bob fez. Houve movimento, foi um movimento interno. Um movimento interno é realmente causal, o externo está sob compulsão. Então todos os movimentos externos, como escrever esta decisão de demiti-lo ou um deles, ele era o único, e então todas essas coisas que aconteceram com ele, tudo isso estava sob compulsão. E ele foi o ser compulsivo que fez isso. Mas o que me emocionou no domingo à noite, quando ele saiu de sua cadeira e sentou-se na base da minha e disse: Diga-me, devo sempre aplicar este princípio de imaginar, fazê-lo deliberadamente, fazê-lo conscientemente? Porque foi isso que eu fiz, Neville. Então ele respondeu a si mesmo: Não posso contar a ninguém minha emoção quando aqueles que me ouvem descobrem o segredo por sua própria experiência. Parecia-lhe no momento desastroso. Então ele foi demitido. Mas ele está sob o atual sistema de seguro-desemprego. Ele tem sua casa. Não totalmente paga, mas está bem paga, ele está pagando todas as parcelas, e seu amigo, os dois são donos da casa juntos. E então, ele foi lá e pegou o que lhe é devido. Ele paga. Afinal, cada centavo que ele saca quando vai pegar, ele pagou por isso. Por que ele não deveria pegar? Não vejo nada de errado em ir e pegar. Você pagou ao longo dos anos por tudo o que eles estão pedindo de você. Então ele vai e pega. E então, uma manhã ele decide. Na verdade, eu estava com ele no dia em que o telefone tocou em casa e eles estavam tentando pegá-lo na Único. Venha nos ver amanhã para algum exame ou entrevista. Então ele foi lá. E começou o mês seguinte. Ele está ganhando mais dinheiro, maior responsabilidade, o que é tão importante neste mundo, apenas responsabilidade. Não posso dizer a ninguém o quão emocionante é ter responsabilidade. Quando as pessoas dizem que não querem, elas não sabem o que é. Se é só para comprar comida para sua esposa, ela não precisa fazer isso. Se for só isso, se forem só as roupas que ela usa, pelo menos você vai pagar por isso. Só responsabilidade. Quando o homem tenta fugir dessas coisas, ele não sabe o que está perdendo neste mundo. Então eu te digo, saia. Deus se tornou você para que você se torne Deus, e Deus em você é sua própria e maravilhosa imaginação humana, então saia e tente. E posso te dizer, não importa o que lhe seja pedido, conceda se estiver dentro do seu código, isto é, seu maravilhoso código ético de decência. Não importa qual pedido. Você não é um médico. Se alguém te ligar e pedir qualquer ajuda sua que seja de natureza física, financeira. Você não é um banqueiro, você não sabe nada sobre essas coisas. Você ainda pode conceder. Existem 3,5 bilhões de pessoas no mundo que são agentes para você. O cirurgião é um agente, o dentista é um agente, o banqueiro é um agente, eles são todos agentes para cumprir o que você imaginou que aconteceu. Então você simplesmente imagina que isso aconteceu e você se perde na alegria do cumprimento do pedido deles. Agora, quando isso acontece, eles podem lhe dizer: você sabe o que acontece, acontece de um jeito e de outro, e eles lhe darão todos os meios pelos quais isso acontece. Mas você ainda é fiel, espero que seja, a causa. É a causa que correu pelos meios. Então os meios. Ele foi demitido, isso é meio. Ele ficou desapontado, ele não se lembrava. Então ele saiu por um tempo, se divertiu, e então esse pedido veio. Tudo isso faz parte,
pois não estaria completo até que ele conseguisse um emprego que pagasse mais e tivesse mais responsabilidade. Essa foi a flor, essa foi a realização. Não é apenas ser demitido. Indo pela estrada, ele não estava apenas indo pela estrada para escapar de para-choque a para-choque. Ele estava indo por esse lugar porque estava indo para o centro da cidade para um emprego melhor que pagasse mais, com mais responsabilidade. Então era isso que ele estava fazendo em sua imaginação enquanto seu amigo Mort dirigia o carro. Se ele estivesse tentando fugir, seria demitido de outro emprego. Mas ele se perdeu em um final mais glorioso. Então, que todos aqui usem a mesma técnica e a apliquem. Você não é um pequeno ismo. Talvez você diga hoje se alguém lhe perguntar: o que você é ou quem é você, você dirá: eu sou um cristão ou um judeu ou eu sou isso. Realmente você não é. Eu não saberia o que dizer que você realmente é porque você não é. Você é algo infinitamente maior do que qualquer pequeno ismo neste mundo, infinitamente maior. E todos esses pequenos ismos passarão, todos desaparecerão no nada, sem sentido. Mas se você realmente tem um grande livro que nós realmente, eu diria, adoramos, que seja a Bíblia. Vire qualquer página e ela incendeia a mente, mas qualquer página. Hoje eu simplesmente a virei e aqui falei antes do capítulo 6 de Efésios. Não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra este tempo de trevas. Sim, eu não estou ciente da causa dos fenômenos da vida, então isso é escuridão. Agora ele nos diz: ore em todo o tempo no Espírito. Bem, orar é mover-se em direção ao meu objetivo, realmente aceder a ele, chegar perto, até que finalmente eu possa tocá-lo. Isso é orar. Quando ele Bob estava descendo, e finalmente ele pôde tocar o centro da cidade, sabendo que a área é o que ele quer, e isso traz consigo mais dinheiro e maior responsabilidade, e finalmente ele encontra um emprego lá. Isso é orar. Você não ora a Jesus, você apenas confessa a autoridade, o poder, o senhorio de sua maravilhosa imaginação humana, e então você a exerce. Ao exercê-la, você está colocando em prática a história de Cristo. Que ninguém lhe diga que você não pode fazer isso. Você pode fazer isso e faça agora. Tudo o que nos é dito na promessa começará, como botões se abrindo em suas flores, tudo se desdobra dentro de você. E você saberá pela árvore se abrindo que você é Ele. Você não é outro, você é Jesus Cristo. Comece agora a acreditar nisso, a exercitá-lo e veja como essas coisas começam a se desenrolar dentro de você. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta: Neville, o que significa mais sábio que as serpentes? E a pomba? Resposta: minha querida, eu queria poder responder isso neste curto intervalo. A serpente para mim é o símbolo de Jesus Cristo. Você não pode ser mais sábio, porque ele é o poder e a sabedoria de Deus. É sempre simbolizado. O poder e a sabedoria de Deus. Como os serafins ao redor do trono. Eles eram as serpentes de fogo. Mas no estágio inicial da Bíblia, como lemos nas Escrituras, poder e somente poder é Deus. A diferença entre Deus e o homem enquanto ele anda na terra era medida pelo poder, poder todo-poderoso. A pomba sempre foi um símbolo de amor, o Espírito Santo, de ternura. Então você poderia exercer poder, sem dúvida, sem amor, mas o maior poder, realmente, é quando temperado com amor, o maior, porque no final não há outro. Se você é uma dama, eu sou um homem, e sei que você e eu somos um, não estou especulando, e você não é mulher e eu não sou homem. Você e eu um dia saberemos que estamos acima da organização do sexo. Lucas 20 versículo 34. Somos homens e Deus é homem, eu sei disso. Eu sei que todo ser neste mundo é um comigo, portanto, eles têm que responder à minha ação porque meu dedo responde. Se eu disser escreva isso, ele não pode questionar meu direito. Se eu quiser escovar meu cabelo não pode negar meu direito de escová-lo. E então, minha mão, se eu quiser usá-la para levar comida à minha boca, ela não pode resistir porque está cansada. Então,
Todo o vasto mundo sou eu e devo responder e desempenhar o papel necessário para fazer acontecer o que estou imaginando. No final, todos são um. Todos o Pai. Essa coisa é tão completamente verdadeira. Você perguntou sobre a pomba. No 8º capítulo de Gênesis, aqui a pomba retorna e ele Noé estende a mão e pega a pomba e a traz para dentro da arca para si. Isso é tão literalmente verdade que, bem, quem acreditaria a menos que experimentasse? Quando a pomba aparece, ela aparece acima, aparentemente do lado de fora. Ela está do lado de fora, pairando acima. Você estende a mão, você faz, e a pomba desce e usa seu dedo como poleiro. Você a traz para si mesmo e a pomba o sufoca em beijos. Enquanto ele está te sufocando em beijos e a voz ao lado lhe fala da afeição da pomba, deste ser, por você, tudo desaparece. Não voa de volta, não pode voar de volta, permanece. Você está selado com o Espírito Santo. Essa história simples, ele estendeu a mão e pegou a pomba e a trouxe para dentro da arca para si. Bem, o homem é a arca de Deus. Como Blake disse, o homem é a arca de Deus ou um fantasma da terra e do mar. Mas ele não é nenhum fantasma da terra e do mar. Ele é a arca de Deus, contendo dentro de si todo o vasto universo. Pergunta. Neville, a mulher no poço, o poço de Jacó, que não tem marido, isso é indicativo da simbologia de não saber que seu Criador é seu marido? Essa é a história que está sendo contada lá? Resposta. Sim, Tom, nós somos a mulher. Como nos é dito em Oséias, naquele dia você não me chamará Baal, você me chamará meu marido. E em Isaías, o 5º de Isaías, seu Criador é seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Então aqui, não sabemos que nos desviamos. Na Bíblia, idolatria é realmente prostituição, é adultério. Adultério não tem nada a ver com sexo. Toda a chamada coisa de sexo é eclesialidade, não é escritura. E então, quando uma pessoa se afasta do único Deus que eu sou, ela pode ir à igreja todos os dias e durante todo o dia, e dar sua substância para a igreja, e dar fortunas para a caridade, mas se ela tem algum outro Deus que não eu sou, ela está realmente vivendo em adultério. Você diz isso para as pessoas boas do mundo e elas simplesmente desmaiam com o choque disso, porque elas têm todos os deuses neste mundo, menos aquele Deus. E então, adultério é simplesmente idolatria e idolatria é ter outro Deus. Então ela não sabe, isto é, nós não sabemos quem é nosso marido. Por que ele tem que gerar esta criança? Quando eu conheço meu marido e sou fiel ao meu único marido, eu darei à luz seu único filho, não pode ser outro. Quando tenho fé em outras coisas além da minha própria e maravilhosa imaginação humana e acho que outra pessoa é importante, direi ao meu amigo: sabe quem eu vi hoje? Ele estava almoçando. Ele não me conhece de um buraco na parede, mas menciono seu nome porque acho que ele é importante ou pode me ajudar. Quem pode me ajudar? A que pessoa neste mundo posso recorrer e dizer que vai me ajudar? Ele desempenhará um papel e pode parecer um instrumento através do qual a coisa que imaginei surgiu, mas ele não é nenhuma causa da minha fortuna, seja ela boa ou ruim. Ele não é a causa. Devo encontrar a única causa, e a única causa é minha imaginação. Todos os outros desempenham seus papéis. Certamente desempenharão seus papéis. Mas quantas vezes você já ouviu as pessoas dizerem: quem você acha que eu vi hoje? E elas são todas ouvidos. Quem você viu? Então elas contam a você uma pessoa altamente divulgada que o agente de imprensa pagou uma fortuna para manter viva na imprensa. Eles vão por esse caminho, e tudo o que fazem é vir ao mundo. Como nos é dito, estamos sujeitos à vaidade, não voluntariamente, mas pela vontade daquele que nos sujeitou em esperança. Romanos 8, 20. Então eles vêm ao mundo e a publicidade os apoia e eles crescem, diminuem, desaparecem. Li no jornal de ontem de manhã todos os grandes nomes de apenas 2 anos atrás, nenhum deles você pode vender hoje na TV. Eles ainda não sabem. Claro que sabem, mas não podem dizer ao mundo que sabem. Você os encontrará tendo resíduos, mas não pode vendê-los.
Por quê? Não porque eles ainda não sejam conhecidos pela minha geração, mas a próxima geração, eles não sabem ou não se importam. Eles simplesmente não sabem, então os desligam, ligam outra coisa. Eles só vão vender o que pode chamar a atenção do espectador. Eles mencionam todos esses. Eu não menciono nomes, mas lá estava naquela sessão de família do L.A. Times. Eles mencionam todos os nomes e você não pode dá-los de graça. Ninguém os quer, mas eles eram estrelas, aos seus próprios olhos, mas hoje? Isso faz parte da imaginação de alguém. Você começa a sonhar nobremente e deixa que todos façam sua parte para realizar seu sonho. E continue sonhando. Mas posso lhe dizer, não se esqueça da promessa. Não se esqueça da promessa. Uma senhora me escreveu e eu levei a carta para casa e a li há uma semana esta noite. Ela disse: Vocês estão fechando no final de junho, por favor, de agora em diante, nos conte sobre a lei nas noites de terça-feira. Não posso ir às sextas-feiras, então, por favor, nos conte sobre a lei. Bem, mencionei isso a um amigo no último sábado à noite em um jantar e um dos convidados presentes disse: Bem, afinal, se a promessa é incondicional, isso vai acontecer de qualquer maneira. Bem, então por que não nos contar tudo sobre o estado condicionado? E ele está certo sobre a lei. Esta noite eu atendi ao pedido, falei apenas sobre a lei. Mas não estou comprometido a falar apenas sobre a lei entre agora e o fechamento. Boa noite.